É isso aí, pessoal. Aqui é Igor Cascagrossa e hoje a gente vai fazer uma análise mais crítica, né? Após o jogo, após a euforia, com mais calma, mais tranquilidade, analisando algumas situações. Vamos ver aqui algumas coisas de Ancelotti e ver se vocês concordam, discordam. Aí vocês, no final, vocês comentam, criticam, dê a opinião de vocês, dizem onde a gente está errando e acertando, beleza? Também vou tentar fazer uns react aqui também com vocês, reagir a algumas situações, alguns vídeos. À medida que for passando, a gente vai dando uma melhorada. E vamos ver aqui algumas situações onde eu analisei alguns pontos. Agora a gente vai fazendo por tópico e vai vendo algumas situações e para vocês verem se realmente a gente está no caminho certo. E vocês podem divergir, dar a opinião de vocês, dizer se está certo ou está errado. Qual a opinião de vocês sobre isso? Beleza? Vamos aqui a algumas situações. Analisando aqui uma crítica aqui à seleção brasileira, né? Ancelotti, ele renovou o contrato. Quando a pessoa renova o contrato, ele viu que as situações do Brasil já não ia ser muito boa. Ele renovou até 2030 e só por aí a gente já devia ter tirado que ele queria mais tempo para poder analisar o perfil melhor, até porque ele veio, não fez uma boa... e Ancelotti, ele não fez uma boa eliminatória, isso foi notório, isso foi nítido, ok? E ele ainda não entende como é o futebol brasileiro, todo mundo, a pessoa não conhece, quando vem para cá não conhece. Aqui a gana de futebol é muito grande e nem todos que estão jogando fora quer dizer que são os melhores. Eles estão fora, isso depende muito de empresário, mas não quer dizer que eles são melhores. A gente comparando aqui com 2002, tinha muitos jogadores que jogavam no próprio Brasil, muito no Atlético Mineiro, do Atlético Paranaense, do São Paulo, do Palmeiras, do Corinthians. Tinha muito cara que estava jogando no Brasil. E isso influencia muito para quem vem de fora como o Ancelotti. Então aí é quando a gente vê que onde foi que ele errou. Ele errou primeiro, já que ele renovou o contrato, quer dizer que o negócio não ia bem. Ele estava vendo que as coisas não iam andar bem, certo? Então só por aí a gente tira, porque ele recebe 9,5 a 10 milhões de euros por ano. Isso fica entre 55,8 a 63,4 milhões anuais, pô. É muito dinheiro, pô. E equivale a um valor de aproximadamente a 4,6 a 5,3 milhões por mês. Quer dizer, Tite ganhava 1,6, Diniz, se eu não me engano, ganhava 1,3, vocês podem dizer aí se era isso mesmo, era 1,3 e Tite foi 1,6. É 3 vezes mais, pô, praticamente, 3 vezes mais do que Diniz dá 3 e Tite dá quase 3. Então, isso já é um respaldo muito grande. Ele vai ter que começar a procurar fazer o que a Europa está fazendo, pô. Se juntar com a CBF, que foi uma negação também a CBF, e consolidar em fazer CTs, fazer uma estrutura muito boa para jogadores, para a seleção brasileira. Tem que fazer jogadores para a seleção brasileira. É isso que todos os países estão fazendo. Todos os países estão fazendo isso. Então ele errou, primeiro erro, meu ver, de Ancelotti. Ele na convocação, os atletas em si eram os atletas muito acima da idade, tem a posição mesmo que não tinha condições de levar esses atletas. Ele errou na escalação porque se ele queria e via que Neymar ia jogar, ou ele não convocava Neymar, apesar de eu ter muita crítica sobre Neymar, mas se ele levou Neymar e iria, certeza que ia colocar Neymar, ele tinha que arrumar um esquema de jogo, que é isso que o treinador faz quando tem um jogador feito Neymar, que Neymar... tenho muita crítica sobre ele, mas ele, parando ele com os atletas que a gente tem, Neymar é o melhor, até com a perna só, Neymar é o melhor, ainda se torna o melhor de que os caras. Neymar não é, não vou dizer que você, Neymar não ele pode ser ídolo dessa geração, só que ele não é motivação, qual é a palavra que eu posso dizer? Neymar, ele não é um exemplo para nenhum jovem, ele não é um exemplo para ninguém. Ele pode ser ídolo dessa galera agora, mas ele não é um exemplo para ninguém de pessoa, principalmente de atleta, nem na vida pessoal, ele não é exemplo em nada. Agora, Neymar tem bola, e dessa geração que está, ele é o melhor. Então, quando se tem o melhor atleta, tem que se formar um plano de jogo para esse cara, senão ele não tinha condições de jogar do jeito que estava, não teria. Então, foi outro erro de Ancelotti, ok? Ancelotti errou na substituição. Então, vamos começar por aí. A gente comparando os zagueiros hoje da seleção brasileira, Alisson, os goleiros Alisson, Ederson e Everton.
Alisson 33, Everton 32 e o Everton 38 anos, porra. 38, comparando a 2002. Vamos fazer uma comparação com 2002, certo? Comparando a idade, eu não estou nem comparando a talento, estou comparando a talento. Hoje empresário faz muita coisa, a gente sabe, mas vamos compará-los a idade. Alisson, que é o goleiro titular, 33. O goleiro foi Marcos, 28 anos Marco tinha. O goleiro reserva Ederson, 32. Aí o goleiro reserva tinha Dida com 28 e Rogério com 29. Então a faixa etária de goleiro da gente em 2002 era 29. Só por aí a gente tira. Vamos para zagueiro, Marquinho, 32 anos. Gabriel Magalhães, 28 anos. Bremer, 29 anos. Danilo, 34 anos. Porra, Danilo tá velho já para zagueiro e para lateral, porra. Então ele tem 34 anos, porra. Aí Léo Pereira, 30 e Ibanez, 27. Ibanez ainda estava na faixa etária. Aí vamos comparar Lúcio, Roque Júnior, Edmilson e Anderson Polga, 2002, ok? Lúcio, 24, Roque Júnior, 25, Edmilson, 25 e Anderson Polga, 23 anos, pô. Aí você vem falar de idade, pô. Esses caras de hoje estão muito mais tarimbados do que os de 2002 e mesmo assim fizeram essa patifaria, essa palhaçada. Aí vamos para as laterais. Nas laterais tem o Wesley, 32, mas saiu, né? Foi machucado. Aí Alexandre, 35 anos, cara, pô. Douglas Santos, 32 e Danilo, que podia estar aqui na lista de dando zagueiro como lateral, 34 anos. Aí você vai ver Cafu, 32 anos, que Cafu, comparado a esses caras com 32 anos, é um super-homem, ele é um cara superior a esses caras todinho. Roberto Carlos, 29, Belete, 27 e Júnior, lateral esquerdo também, 29 anos. Aí a gente vê a faixa etária dos caras também, menos de 30 anos. Só Cafu, a gente sabe que Cafu é um super-homem para esses caras, tinha 32 anos. Volante, Casemiro, 34 anos, aí 34 anos já, esse cara doente, não tem condição nenhuma de correr. Fabinho, 32, Bruno Guimarães, que também joga, 28 e Ederson, 26, ainda estava na faixa etária. Aí você vai ver Gilberto, 2002, Gilberto Silva, 25 anos, Kleberson, 23 anos e Vampeta, 28 anos. Para você ver, Vampeta tinha 28 anos e era banco desses caras. De Kleberson, que arrebentou para mim na Copa 2002, Kleberson. E Gilberto Silva, 25 anos. Os meias, agora, Bruno Guimarães, 28 anos, foi por isso que ainda jogou bem, né? 28 anos. Lucas Paquetá, 28 anos, também, foi o que estava tendo um fôlegozinho no meio da seleção. Aí a gente vai para 2002, né? Que Rivaldo poderia jogar tanto na meia como meio ofensivo, um atacante. Meio ofensivo é o terceiro atacante. Então Rivaldo, 30 anos. Ronaldinho Gaúcho, 22 anos. Ronaldinho Gaúcho, 22 anos. Ronaldo Fenômeno, aí já é atacante, né? Juninho Paulista, 29 e Kaká, 20 anos, porra. Kaká tinha 20 anos, que depois vinha a ser um dos melhores do mundo, porra. Kaká, 20 anos, então. E Ricardinho, 26, quer dizer, todos eles abaixo de uma faixa etária de 30 anos. Só Rivaldo tinha 30 anos. Aí vamos para os atacantes. Neymar, 34 anos. Hendrick, aí no ataque a gente estava bem pareado com a idade, né? Atacante Neymar, 34, Hendrick, 19, Gabriel Magalhães, 24, Igor Thiago, 24, Vinícius Júnior, 25, Matheus Cunha, 26, Ryan, 19 e Luiz Henrique, 25. Quer dizer, tinha uma certa idade aí, tudo gente não jovem. Tudo praticamente jovem. Ronaldo Fenômeno na época, 25. Aí Rivaldo, que também jogava lá, tá na meia, o meio atacante, 30. Luizão, 26. Denilson, 24. E Edilson, 31 anos. Era o mais velho, era Edilson. Mas também Edilson era fôlego demais. Pô. Não é à toa que ele era chamado de capeta. Vê a situação da gente. Então, comparando aí que hoje o que conta mais é físico, Ancelotti errou logo na convocação. Só convocou o veterano. Só convocou o cara veterano e não tem condições, pô. Ou tem uma mescla muito boa, principalmente na zaga e nas laterais no meio campo. No ataque ainda vai. No ataque ainda fica lá um pouquinho parado. Mas hoje, como o futebol é mais físico, aí que não tem que ter que chamar dessas pessoas mesmo. Ok? Então, Ancelotti fez 5 substituições. 5. Onde Hendrick entrou bem. Perdeu o gol, mas entrou bem na vaga de Matheus Cunha, aos 58 minutos. Né? Aí depois ele trocou Neymar, maior erro. Neymar,
E Danilo entrou aos 67 minutos. Neymar entrou na vaga de Gabriel Martinelli aos 67. Neymar trocou um atacante por outro, tudo bem, mas só que Neymar foi jogar mais atrás, Neymar não aguentava na meia. E Danilo, na vaga de Ryan, aos 67 também entrou junto com o Neymar ali. Só que tem um problema, que Danilo é volante. Danilo Santos é volante. E o que acontece? Ele tirou Ryan, botou Danilo. Ele tirou um atacante e botou um volante para cobrir, porque Neymar não ia aguentar muito mesmo, não. Só que depois ele tirou Anderson, que é mais volante do que meia, joga de meia e volante. Só que no Brasil, na sociedade, não tinha um 10, não tinha um camisa 10, aquele meia. Eu sou o meia, né? Apesar de Bruno Guimarães, ele joga na meia também, mas ele é como fosse, ele é o 8 mesmo. Ele não é aquele 10 para bater uma falta, um escanteio, é aquele cara que decide. Não é. Ele não é esse 10. A gente não teve meia não teve, a gente só teve volante e segundo volantes, que são os meia, né? Os meia direitos, são os segundo volante ali. Jogou assim. A gente não jogou praticamente com um meia mesmo, mas Bruno Guimarães estava fazendo essa função muito bem, que é o que ele faz no Newcastle. Não é isso? Então, Bruno Guimarães era o que tinha. Então, mas mesmo assim ele tirou Bruno Guimarães e botou Anderson. Outro volante, quer dizer, ele ficou com 4 atacantes, não é isso? 4 atacantes, Endrick, Neymar, Danilo foi para volante, tirou um atacante, já tinha tirado outro e ficou com Vinícius Júnior, porra. Aí Neymar não marca ninguém, Endrick ficou numa posição ao contrário da que ele fica, matou, depois que Neymar entrou, matou o futebol de Endrick ali, que matou o lado dele. Vinícius Júnior, que não volta, teve que começar a voltar, ele bagunçou o meio e perdeu o jogo. Até então, aos 79 ele botou Bruno Guimarães, aos 79, não é isso? 80 minutos, quando entraram, 80 minutos. Então, 20 minutos, ali 80, 10 minutos estava faltando para o tempo regulamentar. Neymar entrou aos 67, ainda tinha 20 minutos para ele. 20 minutos, fora os acréscimos. Neymar não fez muita coisa, tudo bem, não posso criticar ele nesse aspecto, mas poderia ter feito diferença, também poderia. Como ainda fez um gol, não vou criticar sobre isso. Mas quando a pessoa coloca uma pessoa feita Neymar, que é o ídolo ali, querendo ou não, do time, ele tem que ter um esquema de jogo muito definido para Neymar. Se Neymar vai entrar, pronto, meu esquema de jogo para Neymar entrar é esse, senão não boto ele, pô. Não boto. Então ele acabou o meio campo, até então o Alisson só tinha pego uma bola de rebote, deu um tapinha bem fraquinho, e no segundo tempo não. No segundo tempo, a Noruega dominou, era toque de bola para lá e para cá, nunca aconteceu isso, de o Brasil ficar 35% de posse de bola, isso é inaceitável para uma seleção brasileira, e tudo isso faz com que dizer que Ancelotti não errou é complicado, pô. É muito complicado isso. Então, pessoal, vê essa análise, vê onde foi que eu errei ou acertei. Vocês vai lá e comenta aí onde vocês acham que eu errei. Eu fiz uma comparação aí de 2002, de todos os atletas, de goleiro a atacante, com agora 2026, para a gente ver, analisar aí, fazer o comparativo de um e outro, ok? Então, a gente vai ficando por aqui, mas é o seguinte, aí vocês dão um like, né? Se inscreve no canal e joga a resenha no grupo aí do WhatsApp, beleza? Ativa as notificações, que é para poder o YouTube começar a mandar, assim a gente vai começar a fazer um pouco de mais vídeos, fazer muito mais vídeo. Agora no grupo de TikTok é mais resenha, histórias e curiosidades, começar a colocar algumas curiosidades do futebol. Aqui vai ser uma análise mais crítico, uma análise mais exata, falando a respeito de fundamentos e estatísticas, realmente, e fazer alguns react de alguns jogos, certo? Então é isso aí, pessoal, não esquece de dar o like, dar essa moral, se inscreve no canal pra gente, vamos fazer essa resenha, dá essa moralzinha a gente aí, dá o like, não custa nada, chega aí e dá o like, beleza? Então valeu, fui!